Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Meteorologia aqui do canal. Meu nome é Renan e é um prazer tê-lo aqui conosco. Hoje vamos embarcar em mais uma jornada fascinante para entender melhor o nosso lar, o planeta Terra, e como ele se comporta no vasto universo, além de desvendar os mistérios da nossa atmosfera. Nosso objetivo aqui é que, ao final desta aula, você possa compreender os principais movimentos da Terra, as coordenadas geográficas que nos ajudam a nos localizar e a importância vital da atmosfera para a vida em nosso planeta. Vocês já pararam para pensar como o dia e a noite acontecem? Ou por que estações do ano são tão distintas? E como é que os aviões conseguem voar tão alto no nosso planeta? Todas essas perguntas têm suas respostas nas interações complexas entre a Terra, o Sol e a nossa atmosfera. Entender esses conceitos não é apenas para passar nas provas como as da ANAC, mas também para compreender o mundo ao nosso redor e a nossa própria existência. Então, prepare-se para uma aula cheia de descobertas. Para começar nossa exploração, vamos olhar para cima, para o espaço. A Terra é apenas um pequeno planeta que orbita uma estrela comum, o Sol, em uma das bilhões de galáxias que existem no universo. Mesmo assim, até onde sabemos, é o único planeta que abriga vida. Os astros que giram no espaço celeste podem ser iluminados quando não possuem luz própria, como os planetas e os satélites, ou luminosos quando possuem luz própria, como as estrelas. Nosso planeta faz parte de um sistema maior, o Sistema Solar, que por sua vez é apenas uma pequena parte de uma galáxia gigantesca, a qual chamamos de Via Láctea. Agora vamos focar no nosso planeta e falar sobre os movimentos da Terra. Existem dois movimentos principais que são cruciais para a vida aqui no planeta Terra, como nós conhecemos: a rotação e a translação. A rotação é o movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo, como um peão girando. Esse movimento leva aproximadamente 24 horas para ser completado e é o responsável direto pelas sequências de dias e noites. É por causa da rotação que temos, por exemplo, o aquecimento durante o dia e o esfriamento durante a noite. E a translação? A translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Esse movimento ele é muito mais longo, levando cerca de 365 dias e 6 horas para ser completado. É por isso que, de tempos em tempos, mais especificamente a cada 4 anos, nós temos aí um ano bissexto, que tem como função compensar essas 6 horas extras. A translação, em conjunto com a inclinação do eixo terrestre, é a responsável pelas estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Essa inclinação faz com que os raios solares incidam de forma diferente em cada hemisfério ao longo do ano. Dentro do movimento de translação, temos dois pontos muito importantes: os solstícios e os equinócios. Os solstícios marcam os dias em que o Sol atinge o seu afastamento máximo do Equador. No solstício de verão, temos o dia mais longo do ano e a noite mais curta, enquanto no solstício de inverno, a noite é a mais longa e o dia é o mais curto. Já os equinócios são os momentos em que o dia e a noite têm a mesma duração em todo o mundo. Isso acontece quando o Sol cruza exatamente o Equador. No hemisfério sul, o equinócio de outono ocorre por volta de 23 de setembro e o de primavera por volta de 21 de março. Além desses pontos, existem outras posições também importantes. Como o movimento da Terra ao redor do Sol é uma elipse, existe um momento em que a Terra está mais próxima do Sol e outro momento onde ela está mais afastada do Sol. Ao momento onde ela está mais perto do Sol, damos o nome de periélio, e ao momento onde ela está mais afastada do Sol, damos o nome de afélio. Para nos localizarmos com precisão em nosso vasto planeta, os geógrafos criaram um sistema de linhas imaginárias, os paralelos e os meridianos. Os paralelos são linhas horizontais que circundam a Terra, sendo a linha do Equador o paralelo principal.
dividindo o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Existem diversos paralelos em cada um dos hemisférios, porém, alguns são extremamente importantes. São esses o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico no hemisfério sul. Esses paralelos são importantes pois servem como delimitador de zonas climáticas, que falaremos mais à frente. Já os meridianos são semicírculos que vão de um polo ao outro, perpendicularmente ao Equador. O meridiano de Greenwich é o meridiano de referência, dividindo a Terra em hemisfério ocidental e hemisfério oriental. O meridiano oposto ao meridiano de Greenwich é o que chamamos de meridiano de 180 graus ou linha internacional de mudança de data. Assim chamado, pois é uma linha imaginária no Oceano Pacífico que marca a mudança de um dia para outro. Conhecendo esses conceitos, podemos agora entender as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são um sistema que permite localizar com precisão qualquer ponto na superfície terrestre, utilizando os paralelos e os meridianos. O cruzamento de um determinado paralelo com um determinado meridiano dará uma localização. E para saber exatamente onde é essa localização, devemos apenas perceber qual paralelo e qual meridiano está sendo utilizado. Para isso, devemos aprender mais dois conceitos, o de latitude e o de longitude. Latitude e longitude nada mais são do que distâncias angulares de um paralelo qualquer até a linha do Equador, no caso da latitude, e de um meridiano qualquer até a linha de Greenwich, no caso da longitude. Para melhor entender, observe com atenção a imagem. Começando pela latitude, temos como definição a distância angular de um paralelo qualquer até o Equador, com a possibilidade de 90 graus para norte e 90 graus para sul. Imaginem esse paralelo. Ele possui uma distância angular marcada com um arco até a linha do Equador. Essa distância é a sua latitude. E como ele se encontra a norte do Equador, ele recebe essa angulação como norte. Agora imaginem esse outro paralelo. Ele também possui uma distância angular marcada com um arco do Equador. Essa também é a sua latitude. Porém, agora recebendo essa angulação como sul, pois esse paralelo está a sul do Equador. Agora vamos falar sobre a longitude. Por definição, temos a distância angular de um meridiano qualquer até o meridiano de Greenwich, possuindo 180 graus de possibilidades para oeste e 180 graus de possibilidades para leste. Imaginem esse meridiano. Ele possui uma distância angular marcada com um arco até o meridiano zero, ou seja, o meridiano de Greenwich. Essa distância angular é a sua longitude. E como ele se encontra a oeste de Greenwich, ele recebe essa angulação como oeste. Agora imaginem esse outro meridiano. Ele também possui uma distância angular marcada com um arco do Greenwich. Essa também é a sua longitude, porém agora recebendo a angulação como leste, pois ele está a leste do meridiano de Greenwich. As coordenadas nos permitem identificar qualquer ponto na superfície terrestre com exatidão, bastando saber qual a sua latitude e a sua longitude. Para resumir, apresento essa imagem. Ela ilustra de forma clara o que acabamos de falar. Observe que para latitudes temos 90 graus para norte e para sul, e para longitudes temos 180 graus para leste e 180 graus para oeste. Devido à inclinação da Terra, os raios solares atingem o globo de maneira não homogênea. Devido a isso, o globo terrestre é dividido em zonas climáticas usando os principais paralelos para nos ajudar a entender e delimitar essas zonas. Temos a zona tropical, composta pelas latitudes tropicais, que estão entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Sua principal característica é serem quentes, úmidas e com grande possibilidades de chuvas tropicais. Após essa zona temos a zona equatorial, onde estão as latitudes equatoriais, que são latitudes que ficam dentro da zona tropical, exatamente em torno do Equador. E essa zona tem como característica ser muito quente.
A zona subtropical, onde estão as latitudes subtropicais, estão entre os trópicos e os paralelos de 30 graus de cada hemisfério. São latitudes de menor temperatura, porém ainda apresentam épocas do ano de calor. Já a zona de latitudes temperadas estão entre os paralelos de 30 graus e os círculos polares. Nessas latitudes, as 4 estações do ano são bem definidas. E por fim, mas não menos importante, nós temos as zonas polares, onde estão as latitudes polares, que ficam entre os círculos polares e os respectivos polos. Nessas latitudes, as temperaturas são extremamente baixas. Cada uma dessas zonas tem características climáticas e de vegetação particulares muito específicas, conforme vimos anteriormente, influenciadas diretamente pela incidência dos raios solares devido à inclinação do planeta Terra. Agora vamos mergulhar na nossa atmosfera, essa camada invisível de gases que envolve a Terra e é essencial para a vida, e entender a sua importância para todos nós. A atmosfera é uma mistura de diversos gases, principalmente o nitrogênio e o oxigênio, com uma pequena porcentagem de outros gases, sendo formada assim por 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, deixando apenas 1% para os outros gases. O vapor de água, embora não faça parte da composição fixa da atmosfera, está sempre presente e é crucial para os fenômenos meteorológicos. A quantidade de vapor de água no ar determina se ele é seco, quando tem 0% de vapor de água, úmido quando a porcentagem está entre 0 e 4, e saturado quando a porcentagem está no valor de 4. A atmosfera não é uma camada homogênea. Ela é dividida em várias camadas superpostas, cada uma com características diferentes. A primeira camada é a mais próxima de nós, é a troposfera. É aqui que vivemos e onde ocorrem todos os fenômenos meteorológicos que conhecemos, como as chuvas, os ventos, as tempestades, as neves e etc. Sua altura atinge em torno de 7 a 9 quilômetros nos polos, de 13 a 15 quilômetros nas latitudes temperadas e de 17 a 19 quilômetros no Equador. E a sua principal característica está relacionada à temperatura, né? Ou seja, a temperatura nessa camada ela diminui à medida que aumentamos a nossa altitude. E isso ocorre numa variação de 2 graus a cada 1000 pés aproximadamente. Acima da troposfera temos a tropopausa, uma camada de transição possuindo de 3 a 5 quilômetros de espessura. Sua principal característica é a temperatura se manter constante, o que chamamos de isotermia. Essa camada marca o fim dos principais fenômenos meteorológicos, mantendo-se apenas os fenômenos causados pelas nuvens cumulonimbus, que conseguem atingir essa altitude. Em seguida, temos a estratosfera, que se estende até cerca de 70 km de altitude, e é onde temos início a difusão da luz. Uma característica muito interessante dessa camada é que ela apresenta 3 gradientes térmicos. O isotérmico, ou seja, não possui nenhuma variação de temperatura, o negativo, onde a temperatura aumenta com a altitude, e o normal, onde a temperatura vai diminuir com a altitude. Dentro da estratosfera existe também uma outra camada formada por ozônio, a qual chamamos de ozonosfera, que apresenta cerca de 25 a 50 km de largura. Essa camada funciona como um filtro, protegendo a Terra contra a radiação ultravioleta vinda do Sol. Subindo ainda mais, encontramos a ionosfera, também conhecida como termosfera. Essa camada se estende aproximadamente de 400 a 500 km de altitude. Na ionosfera, temos início a filtragem seletiva da radiação solar. Ela absorve a radiação composta basicamente pelos raios gama, raios X e raios ultravioleta, o que a torna bastante ionizada. Essa ionização facilita a reflexão das ondas de rádio, facilitando assim as comunicações. É importante dizer que a sua ionização é maior durante o dia devido aos efeitos causados pelos raios solares atingindo diretamente a superfície do planeta.
E por fim, temos a camada mais externa, que é a exosfera, que nada mais é do que a transição gradual da atmosfera para o espaço interplanetário, onde o ar é extremamente rarefeito. Além de sua composição e camadas, a atmosfera possui propriedades fundamentais. A sua principal função é funcionar como um filtro seletivo, absorvendo, difundindo e refletindo os comprimentos de ondas perigosos à vida emitidos pelo Sol. À medida que a energia solar cruza as diferentes camadas da atmosfera, vai sofrendo os efeitos da filtragem seletiva e a quantidade de energia solar que atinge a superfície da Terra chama-se insolação. Vamos agora entender cada uma das propriedades da atmosfera terrestre. Primeiro vamos falar sobre a absorção. A absorção é a capacidade da atmosfera de reter parte da radiação solar, especialmente os raios-X, gama e ultravioleta. A absorção mais significativa é a que passa nas camadas mais superiores da atmosfera, onde são absorvidas as energias mais penetrantes, como os raios-X e os raios ultravioletas penetrantes. Estes se chocam com os átomos da atmosfera, alterando-lhes a sua estrutura com a eliminação dos elétrons, ionizando-as e, sendo assim, por este fato, absorvidos. Os raios ultravioletas mais suaves, isto é, de grande comprimento de onda, penetram até níveis mais inferiores, sendo absorvidos em partes entre 20 a 50 quilômetros de altitude pela camada de ozônio da estratosfera. Os raios com maiores comprimentos de onda atingem a superfície como parte da insolação. A radiação infravermelha é absorvida em maior proporção nos níveis mais inferiores, principalmente pelo vapor de água, pela poeira e pelo oxigênio. A difusão é o espelhamento da luz em todas as direções, responsável pela coloração azul do céu durante o dia e avermelhada ao amanhecer e ao entardecer. Quando a luz passa por um meio onde as partículas têm um comprimento menor do que o comprimento de onda da luz, uma parte dela é difundida em todas as direções. Esse processo é responsável pela restrição à visibilidade. A luz que melhor se difunde na atmosfera é a luz de cor azul, e é por isso que o céu durante o dia é da cor azul. É também a difusão a responsável pela coloração característica do céu avermelhado ao amanhecer e ao entardecer, e conforme falamos anteriormente, azul durante o dia. A difusão da luz começa na camada da estratosfera. Na figura podemos ver a atmosfera difundindo melhor a luz de cor azul. Dessa forma vemos o céu azul. Dependendo do ângulo que os raios solares atingem a atmosfera, a luz de cor vermelha é difundida, dando origem ao céu avermelhado ao amanhecer e ao entardecer. Uma boa parte da energia solar é refletida de volta para o espaço, através das nuvens e da superfície da Terra. A relação entre o total de energia refletida e o total de energia que incide sobre a superfície da Terra é o que nós chamamos de albedo, sendo o albedo médio da Terra de 35%. E para finalizar, toda a energia solar que chega na superfície da Terra é o que nós chamamos de insolação. Durante o dia, recebemos essa energia em ondas curtas, e à noite, a Terra irradia calor em ondas longas, o que chamamos de radiação terrestre, responsável pelo resfriamento noturno. Esse ciclo de aquecimento diurno e resfriamento noturno é o que mantém a Terra em temperaturas adequadas para a vida, garantindo assim o equilíbrio térmico da nossa atmosfera. Chegamos assim ao final de mais uma jornada. Obrigado por assistir até aqui. Recapitulando rapidamente, exploramos a Terra no espaço, seus movimentos de rotação e translação, e entendemos como as coordenadas geográficas nos ajudam a nos localizar e a compreender as diferentes zonas climáticas. E por fim, desvendamos a complexidade da nossa atmosfera, suas camadas, composição e as propriedades que a tornam vital para a vida no nosso planeta. Espero que essa aula tenha despertado ainda mais a curiosidade de vocês sobre o nosso planeta e o universo. O conhecimento desses temas é fundamental não só para a geografia,
mas para entender fenômenos naturais, as mudanças climáticas e a importância da preservação ambiental. Continue explorando, pesquisando e questionando. Para aprofundar o que vimos hoje, sugiro que vocês acessem o nosso site e leiam mais sobre este conteúdo. Muito obrigado pela atenção e a participação de todos. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. Se tiverem algumas dúvidas, não hesitem em perguntar e em deixar sua pergunta aqui nos comentários deste vídeo. Também não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Isso vai nos ajudar demais. Até a próxima aula. Muito obrigado.